Fala pessoal, nessa aula vou explicar para vocês o que é um semicurto elétrico, ok? Olha só pessoal, como sabemos, um circuito elétrico, quando ele está funcionando bem, ele possui um valor de resistência elétrica dado em ohms, normal, tudo trabalhando perfeito com aquele valor lá correto, ok? Mas pode ocorrer uma alteração na resistência elétrica desse circuito por algum motivo, por algum componente, certo? Alguma coisa pode vir a gerar o que uma alteração nesse circuito, nessa resistência. E como estamos estudando um semicurto, o que é que acontece? Esse circuito elétrico, quando ocorre um problema, ele pode ocasionar uma resistência elétrica inferior. Então, um semicurto é quando ocorre uma resistência inferior ao normal que estava funcionando, certo? E aí leva o que? Essa questão da resistência ohmica mais baixa leva a uma corrente muito alta. E isso é o que vai se chamar de semicurto, pessoal. Olha só, vou dar um exemplo a vocês. Olha, na minha sala de aula tinha um ar-condicionado que consumia normalmente 5 amperes. A gente sempre fazia lá o exame, 5 amperes os alunos viam e tudo mais. E de uma hora para outra, um dia, a gente fazendo outras experiências na sala de aula, mandamos examinar a corrente e ele estava indicando 10 amperes. E a gente ficou surpreso, pensamos até que era o alicate, o perímetro, que era o instrumento que estava fazendo a medida. Pegamos outros instrumentos, fizemos a medida e continuava indicando 10 amperes, o dobro da corrente normal. Então os alunos ficaram bem surpresos com isso, né? Porque sabiam já que era de 5 amperes que a gente vinha fazendo isso durante o curso. E nesse dia passou a indicar 10 amperes. Mas ele, pessoal, estava ainda refrigerando normal, com esse consumo todo de corrente elétrica. O dobro, né? De 5 para 10 ele passou. E aí eu tive de explicar a eles o seguinte, que se tratava de um semicurto e existia alguma coisa dentro do ar-condicionado, possivelmente dentro do seu compressor, que é o seu motor, que estaria alterado, consumindo muita corrente elétrica, porque baixou a resistência, que aí é onde diz que é um semicurto, quando baixa a resistência do circuito, certo? Por algum motivo. E aí, nesse caso, tivemos que fazer a substituição desse ar-condicionado. E algumas das perguntas dos alunos foram, professor, além disso, de consumir mais corrente elétrica, o que é que isso poderia gerar se ficasse ligado várias horas aí? Eu digo, olha, veja, vai provocar um consumo de corrente muito alto, provocando o quê? Um alto gasto de energia elétrica no final do mês, que ele está trabalhando por 2, correto? Outra coisa, a instalação elétrica pode vir a ser danificada, dobrou a corrente. Em alguns pontos dela pode ser que fique muito quente, provoque centelhamento, há um desgaste maior da instalação elétrica. Então, pessoal, é muito importante você saber normalmente qual é a corrente de um equipamento, porque quando você for fazer uma verificação de uns motores de ar-condicionado, de alguma instalação elétrica, você precisa ter uma ideia de quanto consome a corrente elétrica normal daquele equipamento, porque caso ele venha aumentar essa corrente elétrica, você saberá que isso é um semicurto. Ok, pessoal?